Levítico 1 a 4. O Senhor chamou Moisés e, da tenda da congregação, lhe disse: Diga aos filhos de Israel: quando alguém de vocês trouxer uma oferta ao Senhor, vocês trarão a sua oferta de animais, do gado ou do rebanho. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará um macho sem defeito, ele o trará à porta da tenda da congregação, para que seja aceito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito em favor dele, para fazer expiação por ele. Depois, matará o novilho diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está à porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o cortará em pedaços. Os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar e colocarão lenha sobre o fogo. Os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas do animal serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar, é holocausto, oferta queimada, de cheiro agradável ao Senhor. Se a sua oferta for de gado miúdo, de carneiros ou de cabritos, para holocausto, trará um macho sem defeito. Ele o matará no lado do altar que dá para o norte, diante do Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue ao redor sobre o altar. Então o cortará em pedaços, e o sacerdote porá estes, com a cabeça e a gordura, em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. Porém as entranhas e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso e o queimará sobre o altar, é holocausto, oferta queimada, de cheiro agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, trará a sua oferta de rolinhas ou de pombinhos. O sacerdote a trará ao altar, e com a unha lhe cortará a cabeça, e a queimará sobre o altar, o seu sangue será espremido na parede do altar. Tirará o papo com as suas penas e o lançará junto ao altar, para o lado do leste, no lugar da cinza. Rasgará a ave pelas asas, porém não a partirá, e o sacerdote a queimará sobre o altar, sobre a lenha que está no fogo, é holocausto, oferta queimada, de cheiro agradável ao Senhor. Quando alguém trouxer uma oferta de cereais ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Ele derramará azeite sobre ela, porá incenso por cima e a levará aos filhos de Arão, os sacerdotes. O sacerdote tomará um punhado da flor de farinha com o seu azeite e com todo o seu incenso e o queimará como porção memorial sobre o altar, é oferta queimada, de cheiro agradável ao Senhor. O que sobrar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos, é coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Se a oferta de cereais for cozida no forno, será de bolos de flor de farinha, sem fermento, amassados com azeite, e bolachas sem fermento, untadas com azeite. Se a sua oferta for oferta de cereais preparada na assadeira, será de flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Você a partirá em pedaços e derramará azeite sobre ela, é oferta de cereais. Se a sua oferta for oferta de cereais preparada na panela, será de flor de farinha com azeite. Trará ao Senhor a oferta de cereais que se fizer dessas coisas, ela será apresentada ao sacerdote, o qual a levará ao altar. O sacerdote tirará daquela oferta de cereais a porção memorial e a queimará sobre o altar, é oferta queimada, de cheiro agradável ao Senhor. O que sobrar da oferta de cereais pertencerá a Arão e a seus filhos, é coisa santíssima entre as ofertas queimadas ao Senhor. Nenhuma oferta de cereais que vocês trouxerem ao Senhor será preparada com fermento, porque não queimarão fermento nem mel algum como oferta queimada ao Senhor. Como oferta das primícias, vocês podem trazê-los ao Senhor, mas não serão postos sobre o altar para cheiro agradável. Todas as suas ofertas de cereais você temperará com sal, não deixe faltar na sua oferta de cereais o sal da aliança do seu Deus, em todas as suas ofertas você oferecerá sal. Se você trouxer ao Senhor oferta de cereais das primícias, trará grãos esmagados de espigas verdes, tostados no fogo, como oferta de cereais das suas primícias. Derramará azeite sobre ela e porá incenso por cima, é oferta de cereais. O sacerdote queimará a porção memorial dos grãos esmagados e do azeite, com todo o seu incenso, é oferta queimada ao Senhor.
Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se ele a trouxer do gado, seja macho ou fêmea, trará um animal sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará à porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, aspergirão o sangue ao redor sobre o altar. Do sacrifício pacífico trará uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o fardo do fígado, que ele tirará com os rins. Os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que estará sobre a lenha no fogo, é oferta queimada, de cheiro agradável ao Senhor. Se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, trará um animal sem defeito. Se trouxer um cordeiro por sua oferta, ele o trará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a matará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue ao redor sobre o altar. Então, do sacrifício pacífico trará ao Senhor uma oferta queimada, a gordura, a cauda inteira, que ele cortará rente a espinha, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o fardo do fígado, que ele tirará com os rins. O sacerdote queimará isso sobre o altar, é alimento de oferta queimada ao Senhor. Se a sua oferta for uma cabra, ele a trará diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da cabra e a matará diante da tenda da congregação, e os filhos de Arão aspergirão o sangue ao redor sobre o altar. Depois, trará dela a sua oferta, como oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o fardo do fígado, que ele tirará com os rins. O sacerdote queimará isso sobre o altar, é alimento de oferta queimada, de cheiro agradável. Toda a gordura será do Senhor. Este é um estatuto perpétuo para as gerações de vocês, em todas as suas moradas, vocês não comerão gordura nem sangue algum. O Senhor disse a Moisés: diga aos filhos de Israel, quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, fazendo o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, trará ao Senhor, pelo seu pecado, um novilho sem defeito como oferta pelo pecado. Levará o novilho à porta da tenda da congregação, diante do Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o matará diante do Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e aspergirá do sangue 7 vezes diante do Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá também do sangue sobre os chifres do altar do incenso aromático, diante do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre elas, os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o fardo do fígado, que ele tirará com os rins, como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a sua cabeça, as suas pernas, as suas entranhas e o seu esterco, enfim, o novilho inteiro, ele levará para fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, ali será queimado. Se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e o assunto for oculto aos olhos da assembleia, e eles fizerem alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, tornando-se assim culpados, e o pecado que cometeram for conhecido, a assembleia trará um novilho como oferta pelo pecado e o levará diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho diante do Senhor, e o novilho será morto diante do Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o dedo no sangue e o aspergirá 7 vezes diante do Senhor, diante do véu. Porá também do sangue sobre os chifres do altar que está diante do Senhor, na tenda da congregação, e todo o restante do sangue ele derramará na base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação.
E tirará do novilho toda a gordura e a queimará sobre o altar. Fará com este novilho o mesmo que fez com o novilho da oferta pelo pecado, assim o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Levará o novilho para fora do arraial e o queimará como queimou o primeiro novilho, é oferta pelo pecado da assembleia. Quando um chefe pecar e, por ignorância, fizer alguma das coisas que o Senhor, seu Deus, ordenou que não se fizessem, e se tornar culpado, se o pecado que ele cometeu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde se mata o holocausto, diante do Senhor, é oferta pelo pecado. O sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, então derramará o restante do sangue na base do altar do holocausto. Queimará toda a gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico, assim o sacerdote fará expiação por ele, no que diz respeito ao seu pecado, e ele será perdoado. Se qualquer pessoa do povo pecar por ignorância, fazendo alguma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, e se tornar culpada, se o pecado que ela cometeu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a matará no lugar do holocausto. O sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue ele derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, como cheiro agradável ao Senhor, assim o sacerdote fará expiação por essa pessoa, e ela será perdoada. Se trouxer um cordeiro como oferta pelo pecado, trará uma fêmea sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a matará no lugar onde se mata o holocausto. O sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre os chifres do altar do holocausto, e todo o restante do sangue ele derramará na base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim o sacerdote fará expiação por essa pessoa, no que diz respeito ao pecado que cometeu, e ela será perdoada. Agora, convido você a entrar em espírito de oração e orar conosco nos motivos que serão citados. Ore pelos pastores fiéis ao seu chamado, bem como suas famílias, que o Senhor esteja cuidando e fortalecendo cada um dele. Ore pelos enfermos de sua igreja, de sua família, de sua amizade. Ore pelos fracos na fé, para que Deus os faça avançar em seus relacionamentos com Deus. Ore para que Deus conceda fé e perseverança à igreja perseguida. Ore pelos missionários que levam a palavra aos lugares onde não temos acesso. Ore por aqueles que estão afastados do Senhor e por aqueles que nunca o aceitaram como Salvador de suas vidas. Agradeça a Deus as bênçãos, o alimento de todo dia, o sustento, o trabalho, o amor dele para com você, pela sua família, seus irmãos e amigos. Peça a Deus aquilo que você tem desejo em seu coração e que vai contribuir para o avanço do reino de Deus. Ore pelo canal do Pendão Real, bem como o grupo de WhatsApp que permanece ativo. Ore, peça e agradeça. Em nome de Jesus, amém. Eis-me aqui,
outra vez. Diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.